Olá, meu nome é Vitor e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, publicado em 1890. Esse é o meu trabalho de literatura do segundo bimestre, que foi realizado junto com a Júlia Lacerda. E é isso, vamos começar. O livro, publicado em 1890, segue uma estética naturalista. No século XIX surgem duas estéticas importantes da literatura brasileira, que é o naturalismo e o realismo. As duas têm bases muito parecidas, que é tentar retratar e mostrar a realidade brasileira da época, da sociedade brasileira da época, tentando mostrar fielmente os problemas e os conflitos que estavam acontecendo na época. Esses conflitos estavam sendo gerados por conta de uma mudança de pensamento e da forma de agir das pessoas que viviam no século XIX. As duas se diferem em alguns aspectos. O naturalismo tem uma característica que tudo que acontece tem que ser comprovado por meio de ciência. Então, tudo que é descoberto na ciência tem que ser aplicado na sociedade e na vida social. A ciência que aparece no livro O Curtiço é o determinismo. O que é o determinismo? O determinismo é uma teoria científica que afirma que o homem, a pessoa, é produto da sua raça, do período que vive, o seu momento histórico e o lugar que está inserido, no local da sociedade que ele convive. Então, é nesse período da literatura brasileira que surge o determinismo, que é uma característica do naturalismo, que começa a surgir alguns romances para comprovar essa teoria científica. Então, os personagens que vão aparecer nos romances dos livros da época vão servir como alegorias para comprovar o determinismo. O determinismo que é aplicado na sociedade, ele aparece, como eu tinha dito, no livro O Curtiço. Aloysio de Azevedo se via como um cientista que ele tratava o crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro como a principal influência do determinismo. O Curtiço é usado no livro dele para retratar uma das consequências do processo de urbanização. E a vida que acontece lá dentro é uma maneira de comprovar o determinismo, porque o homem que vive lá vai viver através da sua raça, como foi dito antes, do meio em que vive, que no caso é o Curtiço, e do período da época, que no caso é o século XIX. E ele vai usar os personagens para tentar comprovar a teoria científica. Os personagens, como eu tinha dito, são usados para comprovar a teoria científica. E Aloysio de Azevedo usa eles como instrumento para provar o que ele queria. Então, os personagens não são muito profundos, não tem, algumas raízes mais profundas para explicar a história do personagem. Muitas vezes eles são animalizados. Então, em alguns momentos do texto ele compara atitudes e ações do personagem a animais, fulano faz tal coisa como uma galinha e tal. Os moradores do Curtiço lutam pela sobrevivência, que é onde o Curtiço é o meio onde eles vivem. E eles lutam pela sobrevivência porque eles são mais pobres do que a outra parte da sociedade. As personagens femininas não têm grandes feitos no texto, então elas não têm grandes ações. E os personagens do texto são influenciados pelo Curtiço, que é o meio onde eles vivem, que é a base da teoria científica do determinismo, que o homem é influenciado pelo meio que vive. Bom, um dos principais personagens do texto é João Romão. João Romão é a representação da exploração. João Romão é um português que
usa o cortiço para enriquecer. Ele sempre está buscando o máximo de dinheiro possível, e para isso ele tem algumas ações de roubar, trapacear e até enganar algumas pessoas para ele conseguir isso. A prova que ele busca tanto esse dinheiro e privilégios é que ele se casa com Zulmira, que é filha de Miranda. Miranda representa a ascensão da burguesia e a desigualdade social. Ele é um português que tem maior poder aquisitivo e ele mora em frente ao cortiço. O que incomoda ele muito porque em frente o cortiço era um espaço onde havia muita gente, era muita bagunça e tal. E por isso ele começa a ter uma relação de inimizade e rivalidade com João Romão, que era o que controlava o cortiço. Então ele sempre tentava mostrar que ele era mais rico, tinha maior poder aquisitivo do que João Romão, que ao mesmo tempo ia enriquecendo com o cortiço. Ele também tinha uma relação de muitas traições com a sua esposa, que não acabava para manter os privilégios e tal. Estela é a mulher de Miranda e é uma mulher que não se via feliz no seu casamento e por isso ela traía Miranda diversas vezes, mas nunca chegava a terminar com ele para manter os privilégios que ela adquiria por conta de Miranda ser um português com um grande poder aquisitivo, muito privilegiado e tal. Então ela não chegava a terminar com ele, mas mantinha essa relação com traições e tal. E por conta de não se ver feliz na relação com Miranda. Bertoleza, ela representa a parte explorada. Já que João Romão representa a exploração, ele meio que engana Bertoleza para fazer as coisas para ele, porque ela era uma negra muito sonhadora que é usada por João Romão. Apesar de não ser mais escrava, ela sonhava com a sua alforria e para isso ela começa a ter uma relação de submissão a João Romão, que além de ser amante de João Romão, ela trabalhava para ele. E aí, sem se dar conta, ela é ludibriada por ele e passa a morar no cortiço por conta dessa relação de trabalho e de ser amante de João Romão, pensando na sua alforria. E sem se dar conta, ela acaba tendo outra relação, de submissão e dominação, mesmo não sendo escravizada, porque visando essa alforria, ela fazia tudo para João Romão e, sem perceber, ela estava sendo dominada novamente, mesmo não sendo mais escrava. E por isso ela representa essa ideia de ser a parte explorada. Rita Baiana, ela representa o estereótipo da mulher brasileira, que é muito sexualizada aqui dentro do Brasil e lá fora. É possível você ver representações, em diversos desenhos e tal, quando vai retratar a mulher brasileira, também muito ligado ao carnaval e tal, aparecendo elas muito sexualizadas e tal, tanto em desenhos quanto documentários, séries, enfim. E ela representa essa ideia da mulata que é muito sexualizada no Brasil. E quem foi Rita Baiana? Ela é uma lavadeira do cortiço e ela é o símbolo da promiscuidade e seu corpo acaba seduzindo os homens do cortiço, entre eles Firmo e Jerônimo. Como citado antes, ele acaba ficando preguiçoso por conta dos encantos dela e também acaba enlouquecendo por conta dos encantos de Rita Baiana. Firmo. O Firmo representa um dos estereótipos brasileiros, que é a malandragem. Ele ficou muito tempo... Firmo. O Firmo também representa um dos estereótipos brasileiros, que é a malandragem. E ele também ficou muito tempo e foi companheiro de Rita Baiana por muito tempo. Outra personagem é a Piedade.
A Piedade representa a mulher ideal, nas concepções da época, que era a mulher submissa, honesta e trabalhadora. Ela era esposa de Jerônimo, que, como dito antes, foi transformada pelo cortiço por conta de Rita Baiana e algumas outros acontecimentos que passavam pelo cortiço. Ela acaba sofrendo muito vendo essa transformação dele e ela acaba se envolvendo com álcool e tal. Pombinha. Pombinha, ela representa a menina pura, que não tem nenhum poder de sedução e tal. Diferente de Rita Baiana, ela é o oposto de Rita Baiana no texto, que representa a sexualidade e tal. E ela é uma menina que representa essa pureza. Ela tem como característica uma menina branca, doce, inteligente e que não possui essa sexualidade que é retratada no texto por Rita Baiana, que é característica de Rita Baiana. E ela não tem esse poder de sedução, apesar dela serem... Bom, a obra de Aloysio de Azevedo é uma obra que é possível você ver onde acaba surgindo esses estereótipos brasileiros. Ele representa muito bem esses estereótipos e tal. E é possível você, ver desde quando percorre essas ideias que, no caso, são generalizadas e tal, mas é comum do nosso dia a dia pensar dessa maneira. Como a ideia do brasileiro malandro, preguiçoso e tal. Além do estereótipo de Rita Baiana, que é um que é possível dar diversos exemplos, como eu tinha dado. A mídia usa muito esse estereótipo da mulata com uma sexualidade exacerbada e tal. E esse estereótipo acaba se prolongando para a sociedade, para as outras áreas e tal. E isso acaba sendo ruim e tal, para manter algumas ideias que estão, algumas lutas, combater algumas lutas que estão sendo muito fortes no Brasil hoje em dia, que é a luta contra o machismo e tal, contra o racismo, porque nesse caso esse estereótipo junta dois preconceitos muito presentes da nossa sociedade, que é o racismo e o machismo, que é a mulata brasileira, que é transformada nessa sexualidade. Então a obra consegue retratar todos esses tipos de estereótipos e tal, que é prolongado desde o século XIX. Enfim, é uma obra muito bonita, que tenta representar esse determinismo, essa teoria científica, e que entra nessa estética naturalista, que surgiu nessa época do século XIX. Enfim, esse é o meu trabalho, o trabalho da Júlia. Espero, a Dilma, que você tenha gostado, e muito obrigado.